Muito boa noite. Quando a gente começou era mais verão, a gente ainda ficava meio em dúvida se era tarde ou noite, agora não temos mais. Muito boa noite a todos. Muito bom a gente estar aqui, estarmos nos iluminando. Muito bom a gente estar juntos. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Onde houverem 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, lá Ele estará. Então Jesus está conosco, a luz está conosco. É muito realizador estar com todos vocês, com todas vocês. Essa convergência é um exercício fundamental para todos nós. Seja muito bem-vinda Maria José, Paula, Regina. É um prazer ter todos vocês aqui nesse nosso exercício de comunhão. André Salvatore, é realmente uma felicidade nós podemos confluir num tempo de tantas guerras. Muito obrigado, muito agradecido, muito gratificado. Mais do que muito obrigado, eu me sinto muito gratificado por estarmos confluindo, convergindo, congregando, confraternizando. Essas palavras são muito bonitas, a gente podia ficar repetindo, dando sinônimos até o fim do dia, até o fim do período, até a nossa hora que nós estaríamos produzindo luz, gerando amizade, gerando fraternidade entre nós. Graças a Deus. Hoje nós viemos falar sobre mais um dos versículos, mais um dos versos da oração de São Francisco. Essa oração tão especial que espelha tão bem a nossa intenção da oração-ação. Porque Francisco, na sua oração, ele o tempo todo nos remete à ação. Ele o tempo todo nos informa que a oração não é só dos lábios, ela é das mãos. A oração dos lábios, da cabeça e do coração precisa se somar à oração das mãos, a oração concreta. Como Jesus disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, entre falar e fazer, é tão importante, pelo menos é tão importante o fazer quanto falar, se não mais. Então, que nós aqui usemos essa nossa confluência, essa nossa amizade gostosa, para nos comprometer, não uns para com os outros, nos comprometer conosco mesmos, com o nosso anjo de guarda, com nossos espíritos protetores, com Deus, afinal de contas. Nos comprometer à ação com Deus, não é? Nessa parte de hoje, nesse verso de hoje da oração de São Francisco, nós ouvimos esse luminar nos ensinar assim: onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Aonde é que há trevas nesse momento da transição planetária? No Apocalipse está previsto a ocorrência do Armagedon. Armagedon ganhou um substantivo próprio, mas é um monte, é um vale, vamos dizer assim, é um lugar no qual se daria, segundo a previsão do Apocalipse, em que João foi médium de Jesus, conforme ele mesmo descreve no Apocalipse, haveria uma grande disputa entre as trevas e a luz. Como o fim dos tempos, o Apocalipse e a transição planetária são, na verdade, o mesmo momento, qual momento? Esse que nós estamos vivendo agora, não há dúvidas, né?
Só para lembrar, no sermão profético ele previu terremotos, guerras, terrorismo, pandemia, tudo com os termos daquela época. A pandemia é peste, as guerras são guerras mesmo, os tsunamis, vulcões são todos enquadrados em terremotos. Os rumores de guerra a gente pode tranquilamente traduzir como terrorismo, que usa esse medo onipresente das guerras. Os falsos cristos e falsos profetas são esses estelionatários espirituais que arrancam dinheiro usando o nome de Jesus e dos profetas. Então, esses tempos que nós vivemos são os tempos, o fim dos tempos, a transição planetária, o apocalipse. Estamos exatamente nesses tempos, não tenham dúvida, não haja dúvida. É só ler e comparar com a nossa realidade. Então, nesses nossos tempos, precisamente agora que nós estamos vivendo, está ocorrendo o Armagedon. As pessoas mais sensíveis sabem disso. Outra previsão de Jesus é que no fim dos tempos, seus filhos e seus idosos profetizarão, querendo dizer da disseminação do fenômeno mediúnico por toda a Terra. E isso está acontecendo também de uma maneira muito clara. Nunca houve tanta influência espiritual sobre a Terra e nunca houve tanta abertura dos seres humanos às influências espirituais. Então, juntem essas informações. Pensem numa grande guerra, num grande conflito entre as trevas e a luz no mundo espiritual. Pensem que esses nossos tempos seriam caracterizados por uma enorme influência do mundo espiritual. E pense que nós nunca tivemos, nós de nossa parte, nunca estivemos tão abertos, tão sensíveis às influências espirituais. A pergunta, onde estão as trevas? Ela é respondida claramente. As trevas estão no mundo espiritual, em ressonância estão no mundo encarnado, no mundo material, porque, na verdade, as trevas encontram sintonia, encontram ressonância dentro de nós mesmos. Então, se nós nos dispomos a levar luz para onde houver trevas, os nossos exercícios, os nossos movimentos para essa condução da luz precisam atingir necessariamente o mundo espiritual, o mundo material e nós mesmos. Mas em que ordem? A gente não se cansa de dizer isso, baseado, por exemplo, em Gandhi, que nos ensinou a fazer em nós a mudança que nós propomos para o mundo, fazer em nós a paz que nós propomos para o mundo, fazer em nós a luz que nós queremos para o mundo. Então, meus amigos, a tarefa de onde houver trevas levar a luz começa necessariamente em localizar as nossas escuridões, não negar, chega de negar. Negar é uma infantilidade. Nós precisamos reconhecer as nossas escuridões, a nossa dificuldade de perdoar, a nossa dificuldade de nos arrepender, a nossa dificuldade de reparar os nossos erros, a nossa dificuldade de, mesmo reparando, reconciliando, perdoando, não repetir os erros. Nós trazemos sombras e só cada um sabe das suas próprias sombras. As pessoas sabem o que as mobiliza. Alguns de nós têm trevas no campo do dinheiro. São pessoas muito
cordatas, muito boas, muito comunicativas, muito educadas, mas quando chega o momento do dinheiro, alguns de nós particularmente se transformam. Outros de nós têm problemas no campo dos sentidos. São também pessoas muito educadas, muito alegres, muito simpáticas, mas quando se defrontam com a questão dos prazeres dos sentidos, elas se desequilibram. São pessoas que não podem beber um copo porque acabam bebendo muito, são pessoas que não podem entrar num ambiente sexualmente desequilibrado porque também se desequilibram. São muitos de nós aqueles que são muito normais em todos os campos, mas que quando entram na área dos sentidos mostram as suas sombras. Outros podem ter esse mesmo problema na situação do apego afetivo. Tanto só conseguem dominar como ser dominados nas suas relações afetivas. Não conseguem encontrar um meio termo de dialogar, de ouvir e de falar. São inúmeros os vícios do comer, do beber, das drogas, do sexo, da posse, do apego, da dominação, do se fazer dominado. Muitos os apegos ao dinheiro, dos apegos ao poder, dos apegos à vaidade. Cada um de nós vai ter, numa lista muito maior do que essa que eu citei, os seus pontos fracos, a sua região de sombras. E cada um de nós sabe bem disso. Já temos experiência até essa altura da vida para perceber que quando chega na situação que mobiliza aquele nosso ponto delicado, que nós nos desconhecemos. Essa expressão é preciosíssima. Nossa, eu estava no trânsito, um cara me fechou e xingou minha mãe, Maurício, eu me desconheci. Eu fui para cima, quando eu vi, eu estava socando, eu estava com um pedaço de pau, se não me arrancassem de cima eu tinha matado. Eu tive um colega na escola que xingavam ele de todos os xingamentos, xingava a mãe dele, essa instituição nacional que ia xingar a mãe, ele não se abalava com nada, mas uma vez xingaram o pai dele. Naquele dia ele surtou. Adultos, professores, colegas, todos eram atirados longe pela sua imensa força. Por quê? Porque aquele era o seu ponto frágil, a sua região mal resolvida. Todos nós temos. Todos nós temos. E há dois seres potencialmente capazes de conhecer as nossas sombras. Um deles, o principal, nós mesmos. Nós, aqueles pelo menos que tiverem a lucidez e a coragem de enfrentar a grande tarefa da evolução, que é a tarefa do autoconhecimento, aqueles já conseguem mapear boa parte das suas regiões sombrias. Pois aqueles que têm mais dificuldade para fazer isso, entra o segundo ser que conhece as suas regiões sombrias, que é o obsessor. A técnica da obsessão exige um mapeamento da alma do obsediado, a localização das regiões sombrias e a ativação dessas regiões sombrias com imagens, vivências, sugestões. É isso que é a obsessão. O exagero, a potencialização, a ativação das nossas regiões sombrias. E é por isso que aquele que conhece as suas próprias sombras tem uma defesa extra contra as obsessões. Por saber que cada vez que entra naquele terreno, eu preciso ficar especialmente alerta.
Eu já me conheço, a gente diz assim, né? Eu já me conheço, eu sei como é que eu sou. Nesses momentos eu preciso de atenção dobrada, triplicada, quadruplicada. São os melhores de nós. Aqueles que encontram esse ponto de maturidade são os melhores de nós. Os piores de nós são aqueles que falam: eu me desconheci. Quando eu vi, eu já estava atuando. Tal situação mexeu no meu ponto fraco e quando eu vi, eu já estava batendo, apanhando, matando, sendo morto, agredindo, sendo agredido, desarmonizando e sendo desarmonizado. Então a pergunta fundamental, onde houver trevas, ou seja, aonde há trevas, e a resposta fundamental que é: todo o processo de levar luz às trevas começa por mim. Nós precisamos apurar, aprofundar esse levantamento das nossas sombras para, num processo de autoconhecimento, neutralizar as nossas fragilidades, observar as nossas fragilidades, acolher as nossas fragilidades. É por isso que lá no oráculo de Delfos estava colocado como grande caminho, grande verdade do saber universal: conhece-te a ti mesmo. É por isso que Sócrates assumiu esse lema como diretriz de toda a filosofia dele, por consequência de toda a filosofia em geral, porque Sócrates é o pai da filosofia moderna. E por isso que Jesus referendou a posição de Sócrates e de Delfos, afirmando, propondo, instituindo igualmente o conhece a ti mesmo. E ainda por cima, Allan Kardec, quando no Livro dos Espíritos resolveu perguntar ao Espírito da Verdade qual o grande caminho de evolução, recebeu como resposta: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, esse é o nosso grande caminho. E nesse caminho é tão precioso que nós nos observemos e melhoremos, levemos luz aonde houver trevas. No orai e vigiai, a gente se vigia e cada vez que encontra um ponto onde a vibração baixa, eleva essa vibração pela oração. Ou seja, onde houver trevas, levamos a luz. É tão importante isso para todos nós, especialmente nesse momento, que isso nos dará essa posição de harmonia, essa posição de esperança, essa posição de iluminação para poder conduzir um pouco dessa luz que a gente faz em nós para as nossas famílias, para as nossas relações, para a nossa cidade, para o nosso país, para a nossa humanidade, para a criação toda dos reinos animal, vegetal, mineral e hominal, além do angélico, que compõem a totalidade dos habitantes desse nosso planeta. Então, hoje, que a gente, ao fazer a oração de São Francisco, a oração-ação de São Francisco, que nós façamos mentalmente, vibracionalmente, energeticamente, afetivamente, esse transbordamento, como temos feito nos nossos outros encontros, dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento de transbordamento, de inundação da terra, da sua paz. Que onde houver ódio, primeiro em mim, depois no meu país, depois na minha humanidade, depois na criação afeta ao planeta Terra, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que nós aqui, que nos propomos essa caminhada de autoconhecimento e de serviço,
Onde houver ofensa, que nós multipliquemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós multipliquemos dentro de nós e no mundo a união. Onde houver dúvida, dentro e fora, que nós levemos a fé. Onde houver erro, na nossa prática, no nosso mundo interior e exterior e nas pessoas que nos rodeiam, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero em nós e no mundo, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos alegria. E onde houver trevas, que nós percebamos as trevas em cada um dos campos da atividade humana, do interesse humano, que nós nos examinemos sempre, reflitamos sempre, olhando os corruptos, pensemos sobre nossa corrupção, olhando os agressivos, pensemos sobre nossa agressividade, olhando todos os problemas humanos, que nós sempre pensemos, e eu? Que onde houver trevas, que nós levemos a luz, até porque só é possível levar luz ao outro quando você se propõe a um processo sincero de fomentação, de ativação da luz em si mesmo. Ó Mestre, fazer com que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, invertendo essa lógica do primeiro eu e depois o outro. Primeiro ofereçamos, primeiro sirvamos, na certeza de que quem serve, recebe. Mesmo que não receba a gratidão de quem nós beneficiamos, quando você beneficia alguém, você é beneficiado pelo alto. Compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Nada mais íntimo com Deus, nada nos faz comungar mais com Deus do que acolher, servir e amar aos seus filhos, não é? Porque é dando que recebemos, é perdoando que seremos perdoados, é ajudando na morte, na transformação do outro, é fazendo a nossa morte, a nossa transformação, que nós nos abriremos para a morte e para a transformação da nosso planeta, da nossa humanidade, da nossa vida. Que assim seja, meu amigo, minha amiga. É um prazer enorme estar fazendo com vocês, vivendo com vocês esse momento de transição, esse momento do Armagedon, esse momento de fim dos tempos. Produzindo dentro de nós a luz, para que a luz possa ser levada no maior número de ambientes, para uma maior quantidade de pessoas, na maior profundidade dos ambientes e das pessoas. Graças a Deus, muito obrigado por você ter vindo, eu não me canso de agradecer. A gratidão, a generosidade, a compaixão são esses nossos fabulosos exercícios, vivendo os quais nós a cada dia nos aprimoraremos um pouquinho mais na nossa trajetória, nos aproximaremos um pouquinho mais na nossa trajetória rumo ao amor do Cristo, rumo ao amor de Maria, rumo ao amor de Deus. Graças a Deus, o amor em mim respeita, reconhece e ama o amor que mora em você. Namastê, até amanhã.